Glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 36, verso 21. Jeremias, capítulo 36, verso 21 ao 26. Vamos ler as Escrituras. O título da nossa mensagem nessa noite é Não feche os olhos para os problemas. Muitas vezes os problemas estão diante de nós, estão dentro de nós e estão diante de nós, e nós nos negamos a enxergar. Nós precisamos ter coragem para olharmos para nós e olharmos ao nosso redor e vermos e aceitarmos que algumas coisas não estão bem e que nós precisamos agir. Há uma promessa bíblica, que é essa promessa que eu quero começar essa palavra. A primeira promessa bíblica é de que Deus estaria conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a primeira promessa que nós temos certa. Em nenhum momento Deus se afasta de nós. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo nossos fracassos e os nossos erros. A segunda promessa que nós temos muito firme na Bíblia é que Deus disse que nos daria sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos. O Senhor concede sabedoria, o Senhor envia pessoas, o Senhor envia conselho. Nunca falta sabedoria para aquela pessoa que rogar ao Senhor sabedoria. E não somente isso, há uma promessa de que Deus nos ajudaria em todas as nossas dificuldades. Ele não só está presente, como Ele também está atuante nas nossas vidas. Então nós temos que ter isso presente no nosso coração quando falamos de olhar para os nossos problemas. Porque quando Deus diz, olha para os problemas, Ele está dizendo que Ele vai estar junto conosco. Então a gente pode ter essa coragem, porque Ele não vai nos deixar. Ele não vai dizer assim, olha só no que tu te meteu, agora te vira sozinho. Não, Deus não é assim. Ele está totalmente comprometido. Sua bondade, a minha bondade cansa, a bondade de vocês cansa. Mas a bondade de Deus é incansável. Incansável. Deus é incansável, gente. Isso é maravilhoso. Os seres humanos cansam, mas Deus não cansa. Vamos para o texto bíblico. O rei mandou buscar Jeude, ou Jeude, para quem quiser, buscar o rolo. Jeude o levou da sala do secretário Elisama e o leu para o rei e para todos os oficiais presentes. Palavra de Deus. O rolo era um livro escrito no papiro. Naquela época, abria o rolo para ler. Ali estava registrada uma palavra de Deus para o rei. Era final do outono e o rei estava numa parte do palácio usada durante o inverno. Era final do outono, mas já estava chegando o inverno, que nem aqui para nós. No final do outono, mas já estava friozinho, friozão. E o rei estava na parte de baixo, então, que é a parte onde se fica no inverno.
O palácio, a parte de cima era usada no verão, porque corria o vento. Naquela época não tinha ar-condicionado, então o rei subia o andar e ficava ali à mercê do vento, ali se refrescando durante a noite e durante o dia. Ele estava sentado diante de um braseiro para se aquecer. Cada vez que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca e cortava aquela parte do rolo e a jogava no fogo. Ali naquele texto que Jeremias manda, haviam denúncias de que haviam coisas muito mal feitas no reino de Israel, no reino da nação de Deus. Se nós quiséssemos atualizar, na igreja. E o que faz o rei? Cada vez que eram lidos algumas porções, ele diz assim: rasga um pedaço disso aí. Rasgava. E ele fez isso de uma forma dramática, para simbolizar o seu desprezo por aquela palavra que ele recebia. Fogo com essa palavra. E aí liam mais um pouquinho, ele cortava. Fogo com essa palavra. E as pessoas que estavam ali ficavam, nem o rei nem seus servos mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinham ouvido. Mesmo quando Eunatã, Delaías e Gemarias imploraram ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu atenção. Em seguida, o rei ordenou a seu filho Jerameel, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o profeta Jeremias e seu secretário Baruque. O Senhor, porém, os tinha escondido. O rei aqui, ele atua como alguém que recebe um diagnóstico ruim do laboratório. O exame não está bom. Os meus exames não estão bons. Portanto, o culpado é o laboratório. Vamos queimar esse laboratório aqui. É mais ou menos isso que o rei faz. E a sua atitude é uma atitude de quem não quer ver os problemas em que ele está inserido, em que ele é responsável e em que a nação que ele lidera está inserida e está sofrendo. Jeremias anuncia que se a nação de Israel não mudasse os rumos, ela seria destruída. E Jeremias permaneceu 40 anos anunciando isso. E aqui nós chegamos num ponto crítico. Há uns poucos anos antes do juízo se concretizar. Mas o rei, a despeito das palavras que recebe da parte do profeta, queima a palavra que ele recebe. Queridos, nós não podemos fechar os nossos olhos quando Deus tenta nos mostrar alguma coisa. É algo muito perigoso para a nossa vida espiritual, quando Deus está nos mostrando algo e nós nos recusamos a ver. Eu não quero ver. Queimamos aquilo que Deus nos coloca. Jogamos no fogo como fez o rei e não atentamos para aquilo que Deus quer nos falar. E como nós precisamos, gente, atentar para as coisas pequenas que Deus começa a nos mostrar, porque coisas pequenas, às vezes, na maioria das vezes, se tornam coisas grandes. Aquela goteira na sua casa, aquela goteira que começa e você diz: choveu,
forte semana passada e você diz: é só uma goteira. Com o passar do tempo, a goteira vira cachoeira. Mas você não se preocupou quando ela era uma goteira e só botou um baldezinho embaixo. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes acontece um mal-entendido com uma pessoa no seu trabalho, com uma pessoa da sua família, um mal-entendido, um erro de comunicação. E você não vai lá conversar, não vai ver o que aconteceu. Aquele mal-entendido se transforma numa inimizade. Coisas pequenas que vão se tornar um grande problema. E quem tem carro, você tem um vazamento de óleo. De manhã, você chega de manhã e olha um vazamento de óleo na sua garagem. E você diz: é umas gotinhas de óleo só. E você negligencia aquele vazamento. Aquele vazamento pode se tornar em um motor fundido, destruído, totalmente, porque você negligencia uma coisa pequena. Por isso, nessa noite eu quero falar para vocês 4 situações que nós deveríamos olhar como um sinal que Deus nos manda de que alguma coisa não está bem e que nós precisamos resolver em nós e na nossa volta. Presta bem atenção, não é só em nós, mas também na nossa volta. Seja sábio de não olhar só para você, mas olhar para fora também. Eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês nessa noite. A primeira delas que eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção na sua vida como quando você está reclamando demais. As pessoas na sua volta dizem: mas como tu vive te queixando. Tu está sempre reclamando de alguma coisa. Tu está sempre descontente com alguma coisa. Sempre que tu abre a boca é para reclamar. Isso não é um bom sintoma. Os antigos servos de Deus chamavam esse estado de acidia. Eles usavam essa palavra acidia, que vem da palavra ácido, acidez. Alguns de nós, às vezes, estamos com acidez na alma. E porque temos essa acidez na nossa alma, nós começamos a reclamar de tudo. E muitas vezes as coisas que nós reclamamos, daqui a pouco você está reclamando do seu marido, mas o problema não é com o seu marido. Às vezes você está reclamando, e isso acontece tão claro, as pessoas às vezes não estão nem conscientes disso, elas fecham os olhos que isso é um problema. Às vezes elas estão lá reclamando com o cara que atendeu eles no supermercado, porque algum detalhe daquilo que eles queriam não foi feito, e a pessoa está reclamando ali, mas o problema não é com o supermercado, existe alguma coisa dentro da alma que está ácida, que está ressentida, que está incomodada e que precisa ser olhada, que precisa que haja atenção. Por que nós estamos reclamando tanto? Por que as pessoas na nossa volta estão vendo que nós estamos ácidos? Vocês sabem, hoje em dia, as empresas, todas as empresas grandes e que prosperam, elas procuram saber dos clientes insatisfeitos. Qual é o problema? E elas ouvem muito as reclamações.
E as reclamações nas empresas são a fonte de crescimento. As grandes empresas crescem prestando atenção nos clientes insatisfeitos, porque as reclamações apontam para alguma coisa que está errado na empresa e que não está sendo visto, apesar do bom trabalho. Agora, as nossas reclamações, presta atenção nas suas reclamações. As suas reclamações apontam para o fato de que existe alguma coisa errada dentro da alma, que nós não aceitamos alguma coisa que está estabelecida diante de nós, e que nós não podemos mudar, e que nós precisamos aceitar. Existem realidades na nossa vida, gente, que não estão no nosso poder mudar. E são muitas coisas. Existem coisas que nós podemos mudar? Existem. Mas existem coisas que nós não podemos mudar. E aquilo que nós não podemos mudar, nós precisamos olhar com aceitação. Existem pessoas que nós esperávamos coisas delas. Pensa num parente seu que você esperava que fosse mais atencioso com você. Pensa assim: eu queria tanto que aquele meu primo que eu me criei, que eu amo tanto, que ele prestasse atenção em mim, que ele andasse comigo, que ele fosse meu amigo, como eu também tenho esse sentimento de amizade, mas ele não tem. E aí a gente fica indignado com aquilo, a gente fica azedo, ácido, porque não conseguimos aquilo que nós queríamos na nossa expectativa com aquela pessoa. E ficamos reclamões com tudo, com os nossos relacionamentos, mas nós não entramos num processo de aceitação. Eu preciso aceitar as coisas que eu não posso mudar. O sentimento do meu primo hipotético, eu não posso fazer com que alguém queira ser meu amigo. Eu não posso fazer com que alguém atue como eu quero, como eu espero, ainda que seja legítimo isso. Então eu preciso aceitar. Então, quando nós andamos reclamando demais, talvez a gente precise olhar para a nossa alma e pensarmos: o que eu preciso aceitar, que não pode ser mudado? E trabalhar isso no meu coração junto com Deus. Senhor, me capacita para que eu possa aceitar o que eu não posso mudar. E eu quero te dizer que Deus nos ajuda. Eu tenho experimentado isso muitas vezes, porque eu me bato como todo mundo com situações que eu não posso mudar, com desejos que não podem ser realizados, com coisas que eu gostaria que fossem de uma determinada forma, mas não são. E não há nada o que se faça. Ou talvez você já fez tudo o que poderia fazer e não existe mais aceitar as coisas como elas são. E eu vejo que muitas pessoas, nós vivemos num tempo em que dizem para nós que todos os nossos sonhos podem ser realizados. Gente, isso é uma mentira romântica. Todos os seus sonhos podem ser realizados. Não podem. Tem muitas coisas fora do seu controle e que você não pode alcançar, porque não depende de você, tem que ter o outro. Então você aceita aquilo que não pode ser mudado por você e trabalha no que pode ser mudado, que é o coração. Senhor, me ajuda a mudar. Aquelas pessoas que aprendem isso vivem uma vida abençoada. Então, olhe para as suas reclamações como um sintoma que você precisa ver e olhar, e não simplesmente faz como o rei. Jeremias veio trazer: olha aqui, ó, a coisa não está boa. Ele queimou. Alguns de nós queremos queimar o que os outros nos dizem e estão nos apontando: olha, cuida isso, seus chatos, eu vou queimar tudo que vocês têm para me dizer. Às vezes nós atuamos assim.
Mas seria bom que nós abríssemos os olhos, prestássemos atenção. E prestássemos atenção também para fora. Porque se dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, você só ouve queixas, é bom você prestar atenção também. Seu marido está reclamando muito de você? Seus filhos estão reclamando muito de você? As pessoas que estão na sua volta, você ouve muita reclamação? Então abre os teus ouvidos, presta atenção, procura aprender como as grandes empresas. Aprenda dos seus clientes insatisfeitos. Aprenda das pessoas insatisfeitas que estão na sua volta. Ouça elas. Talvez as pessoas que estão insatisfeitas com você na sua volta têm muito a lhe ensinar. Se você for uma pessoa muito inteligente, muito sábia, você vai aprender, mesmo que seja amargo. Tem coisas que é difícil a gente ouvir. Tem coisas que a gente nem gosta que toquem no assunto, mas às vezes esses assuntos que nós não queremos que toquem são esses que precisam ser processados. Outro dia minha esposa me disse uma coisa que eu também não gostei. Ela me disse, me fez uma consideração. Não vai saber, Virgínia, não adianta tu ficar curiosa. Virgínia já fica curiosa. E eu fiquei pensando naquilo, eu não gostei, né? Uma coisa incômoda. Mas eu processei aquilo ali. Coisa de família. Olha isso aqui que tu fez, que tu falou, é assim. Aí eu, na hora, contestei. Não é assim. Eu discordo. E aí fui pensar, observar minhas ações, o que eu estava fazendo, e considerei, mudei e vi o resultado. Então, gente, ouça, observe, mude e observe o resultado. A vida melhora quando a gente não fecha os olhos para os problemas. Está entendendo? Muitas vezes você ora aqui, vem aqui no altar, Senhor, me abençoa, Senhor, muda. E Deus te mostra, vai te mostrando, e você não quer ver. Não, isso não quero ver. A gente tem um olhar simplista para a oração. A gente acha que Deus não é mágico. A vida não é mágica, que Deus faz assim, plim, entendeu? Senhor, me ajuda a resolver um problema com meu esposo. Aí Deus vai lá e plim, seu esposo no outro dia está fazendo tudo que você quer. Vem aqui, eu faço tudo que... Não é assim, gente. Deus quer mudar a nosso coração, as dinâmicas da nossa vida. Deus não quer fazer magia, Deus quer transformar a nossa vida. É diferente. Então, quando Ele te mostra, ouça as reclamações, preste atenção em você, preste atenção na sua volta e aprenda. Amém? Segunda coisa, que nós precisamos prestar atenção na nossa vida. Quando nós estamos muito sozinhos. A solidão é um sinal. Solitude é uma coisa que a pastora falou, que é aquele tempo no dia que nós tiramos para estarmos conosco e com Deus. Isso é outra coisa. Agora, a solidão é um estado de desconexão com outras pessoas. Você não está conectado dentro de casa, você não está conectado com seus amigos, você não está conectado com a sua família, você não está conectado com as pessoas da igreja, você simplesmente fala só de coisas superficiais, mas você não se sente integrado.
Porque todos nós temos essa sensação de que fazemos parte de um lugar. E isso é muito bom quando a gente diz assim, puxa, aqui eu sou entendido, eu entendo, eu estou no meu lugar. Agora, nós também precisamos prestar atenção quando nós não estamos nos sentindo parte de lugar nenhum, quando estamos nos sentindo sozinhos, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Isso é um sinal que Deus quer que nós coloquemos a nossa atenção. O que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo sozinho? O que está acontecendo na minha vida que está me fazendo, que está fazendo com que eu me isole dos outros? Viver em solidão não é bom, gente. É um sinal de que alguma coisa está problemática. E muitas vezes nós estamos sobrecarregados, nos doando demais. As pessoas às vezes ficam solitárias porque elas se doam demais. Quando você se doa demais, você se dá mais do que você recebe. Em qualquer âmbito, no trabalho, na vida espiritual, se eu chegar aqui para vocês e pregar, e não ouvir a palavra de Deus, vai chegar uma hora que vou parecer uma lata batendo, parece que aquilo é que nem aquele pregador que pregava sempre o mesmo texto bíblico. Virava e mexia, ele voltava para aquele mesmo texto bíblico. Quando a gente se doa demais, a gente tem um movimento da alma que é reverso. A gente cansa e se volta para o outro extremo. E aí a gente se isola, porque a gente cansa. Então, quando nós estamos nos sentindo solitários, sozinhos, nós temos que pensar, eu preciso reajustar os meus relacionamentos. Os meus relacionamentos precisam ser mais equilibrados. Em todos os âmbitos, aonde que eu estou me doando demais? Às vezes na família a gente se doa demais. Tem gente que dentro da família quer resolver todos os problemas da família inteira. Eu vou resolver tudo. Não vai resolver tudo, você não tem condição disso. Não leva essa carga. E às vezes as pessoas olham para nós achando que nós vamos resolver tudo. Eu sei que, como pastor, tem muitas pessoas que acham que eu vão chamar como chama o Batman, né? Bate-caverna, vou sair lá e vou resolver o problema. Não vou. Tem muito problema que eu não vou conseguir resolver. A única coisa, tem coisas que eu chego no lugar e digo, olha, a única coisa que eu posso fazer por esse problema é orar. E é o que eu faço. Está entendendo? E às vezes você se sente sozinho, porque você se doa demais. Então, tem que aprender a dar um passo para trás e dizer, não, eu tenho um limite. Todos temos um limite que precisamos aprender. Bom, eu posso ir até aqui. Daqui para frente vai ser um desgaste total. Então eu tenho que entender isso e tenho que saber dizer não. Você sabe dizer não? Eu vou dizer para você uma coisa. Quando você diz não para alguém, é o momento que você mais sabe se ele te ama ou não. Porque quando você diz não, as pessoas revelam como é o tipo de relacionamento que elas têm com você. Porque quando você não é útil, aí é que nós vamos ver o amor. Não pode, aí fica ressentido, não serve mais. Não é mais amigo, não tem mais amor, não tem mais declaração, não tem mais consideração. Muitas pessoas às vezes falam das empresas, né? São poucas as empresas que quando você deixa de ser útil, elas te consideram. Só que hoje em dia as pessoas tratam umas às outras como empresas prestadoras de serviço. Você me presta serviço. O dia que você disse não, você não serve mais, está cancelado, tchau.
E nós temos que entender e ter coragem de descobrir quem é realmente quem são nossos amigos, quem não são. Às vezes são descobertas dolorosas que eu já fiz na minha vida. Eu já sei que aquela pessoa não é minha amiga, porque eu disse o não e eu parei de existir para ela. Paciência. Paciência. E aí a gente fica se sentindo sozinho. É uma coisa que a gente precisa cuidar. A gente precisa equilibrar, repactuar os nossos relacionamentos e dizer: não, eu preciso também ser ajudado. Eu não sei quantos de vocês, tem pessoas que têm mais dificuldade de ser ajudado e tem outras pessoas que têm dificuldade de ajudar. Mas essas coisas precisam estar equilibradas na nossa vida, para que a gente não viva a solidão. Porque tanto quem só é ajudado, como quem só ajuda, acaba vivendo na solidão. Porque o relacionamento se estabelece quando eu me dou e também recebo. Entendeu? Quando eu converso, falo, e também a outra pessoa é ouvida, eu também ouço a outra pessoa. Porque se eu só falar, eu só estou recebendo, mas não estou doando da minha atenção. Então não se conecta uma pessoa que só fala. Está entendendo? Você já viu pessoas assim, que elas te acham que você é amiga delas, mas só que ela nunca ouve você, só você que ouve. Já aconteceu isso? Aí quando você vai falar, ela tem mais um problema. Você diz que está doente, ela está doente também. Ela não deixa você falar. Isso não é amizade. E às vezes a gente tem que repactuar as amizades e dizer assim: escuta, eu também preciso ser ouvido. Escuta, eu também preciso ser cuidado muitas vezes. Eu estou precisando ser cuidado agora. Porque relacionamento, às vezes as pessoas dizem assim: relacionamento 50%. Não. Relacionamento é dinâmico. Às vezes você está no 20%. Às vezes você está nos 10% que você pode se doar. E o outro tem que dar 90%. E às vezes você se dá 90% e o outro. E essa dinâmica, mas sempre há o dar e o receber. Quando não há isso, quando os nossos relacionamentos não têm essa capacidade, a gente se sente sozinho. Eu estou sozinho, ninguém está comigo. Claro, você está cruzando a linha. Terceiro lugar, gente, um sintoma de que alguma coisa não está bem é quando nós estamos no silêncio, quando nós não falamos. Geralmente quando nós não falamos, significa uma dessas coisas: ou desistência, ou deslealdade, ou discordâncias profundas. Eu fico muito preocupado quando eu sou líder há muitos anos, e já estive em reuniões, muitas reuniões, e eu sempre coloco atenção na reunião para a pessoa que não fala. Você que faz reunião com pessoas, não tenha medo dos que falam, tenha medo dos que não falam. A pessoa que vai para reuniões de família não fala. Vai para a reunião da liderança, não fala. Vai para a reunião do grupo, não fala. Tem coisa que não é boa acontecendo ali. Ou essa pessoa está desistindo daquele grupo, ou essa pessoa está sendo desleal com aquele grupo, ou essa pessoa está com discordâncias profundas com aquele grupo. E isso é verdade a respeito dos outros e a respeito de você. Mas não é bom. Porque a gente tem que falar. A nossa palavra é importante. Nós precisamos dizer o que precisa ser dito. Sem agressividade, mas com verdade. Porque se nós perpetuamos o silêncio, nós deixamos coisas ruins acontecendo. Porque
Se eu ficar silencioso durante muito tempo, pensa num casamento. Pensa num casamento que não tem silêncio, silêncio, silêncio. Meu amigo, esse casamento vai acabar. Pensa o casamento, cara, só olhando televisão. Vai acabar. Vai acabar o relacionamento da igreja, da amizade. Vai acontecer deslealdade. Então, nós precisamos ser pessoas que não vivem em silêncio. O silêncio não é bom. O silêncio precisa ser quebrado. É preciso vocalizar aquilo que está acontecendo na nossa vida. Amém, queridos? E por último, que eu quero compartilhar com vocês um sinal que a gente precisa atentar, que está acontecendo alguma coisa ruim, tanto dos outros quanto para nós, é a falta de apetite. E eu não estou falando de falta de apetite de comida. Quando você tem falta de apetite de comida, você vai no médico, né? É ou não é? Vai lá no médico, pô, não estou com fome. É o Rodrigo. O Rodrigo estava com... algum tempo atrás não queria saber de comer. Ele é magro, mas ele normalmente come bastante, né, Rodrigo? Vanessa que o diga. Aí, alguma coisa está errada, eu não estou conseguindo comer direito, vai ver o que tem. Essa falta de apetite, não tem desejo de comer. Quando nós temos isso em relação àquilo que nós estamos fazendo, presta atenção. Você não deseja ouvir a palavra de Deus. Olha, eu digo assim, você que dorme quando se prega a palavra de Deus, você tem que se preocupar. Tem alguma coisa errada com você. E tem pessoas que dormem sistematicamente. Realmente vem no culto para dormir. Alguma coisa está errada, querido. Alguma coisa tem que ser feita. Pô, o que acontece? Que no jogo do meu time eu estou assim, mas na hora de ver a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Entendeu? Alguma coisa está errada se eu não quero, eu estou com o ranço dos irmãos da igreja. Gente, alguma coisa precisa ser consertada. Entendeu? Eu não quero mais cruzar nessa igreja. Eu olho para a porta da igreja, chega a me dar nojo. Ô irmão, alguma coisa, não joga para os outros. Assume responsabilidade disso. Alguma coisa não está bem no teu coração. Entendeu? Você não está querendo orar mais. Não ora faz uns 6 meses. Meu irmão, tem que se preocupar. Você não está tendo conexão com Deus. Você não fala com Jesus. Você não leva seus problemas. Você não abre o canal de comunicação com Ele. Gente, falta de apetite é doença. Tem que estar preocupado. Muito preocupado. E é um sinal que a gente tem que olhar bem. E a gente pode olhar para as outras pessoas também e entender o que está acontecendo. Falta de apetite das pessoas que estão na nossa volta. Pessoas que vivem se atrasando. Pode ter certeza, gente, que pessoas que vivem se atrasando estão desmotivadas. Você pode ter certeza disso. Então preste atenção. Chegando atrasado em tudo que é compromisso. Porque quando uma pessoa quer algo, ela tem apetite, ela chega antes. Agora, quando não chega, eu sempre me preocupo com pessoas que têm um horário para chegar no culto 8:45. Agora a gente não tem, né? Graças a Deus. Mas tinha uma época, a pessoa chegava 8:45.
Uma vez tudo bem, né? Mas você ter o hábito de chegar todos os dias 15 para as 9. Quer dizer que você está louco que chegue o amém. Quanto mais próximo do amém possível, melhor. Porque assim os irmãos me veem. E ao mesmo tempo eu não preciso ficar muito tempo no culto. Alguma coisa não está bem. Pode parecer engraçado, mas ao mesmo tempo é tragicômico. Porque algo está errado. Imagina a pessoa chegar, e isso é uma coisa até numa empresa. O cara chega sempre atrasado na empresa. Claro que ele não está motivado. Tem alguma coisa acontecendo aí. Tem alguma coisa errada. Se esquecer. Por exemplo, as pessoas não se esquecem de receber, né? Dia do pagamento. Você já viu alguém esquecer do seu dia de pagamento? Já viu, seu Zé, alguém já se esqueceu do dia de pagamento na sua empresa? Não, né? É até o real, lembro, né, que está faltando. Olha, as pessoas com relação ao pagamento, elas são excelentes em matemática, elas são pontuais, todas essas coisas. Entendeu? Eu me esqueci. Falta de apetite. Alguma coisa está errada. Sabe, trabalho de qualquer jeito, falta de apetite. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. Você não pode fechar os olhos para um estado de reclamação, de acidez. Você não pode fechar os olhos quando você anda solitário. Não é bom. Você está em perigo, meu irmão. Como o rei Jeoaquim, você está em perigo. Você está em perigo quando vive no silêncio. Não fala, se fechou em si mesmo. Você está gestando coisas ruins. E algo não está bom se você vive sem apetite espiritual para as coisas boas. Tem que colocar atenção, tem que chegar e dizer: Senhor, me ajuda, porque esse mesmo Senhor disse: eu estou contigo. Mesmo que você esteja com falta de apetite, o Senhor está contigo. Mesmo que você esteja reclamando, o Senhor está contigo. Mesmo que você esteja numa situação de silêncio e até de deslealdade, o Senhor está contigo e quer te ajudar, quer te dar sabedoria, quer te ajudar a sair desse estado de perigo. E Deus sempre me manda, e eu tenho certeza que Deus trouxe essa palavra, não porque as coisas não têm solução, mas justamente porque elas têm solução, para você abrir os olhos na sua vida espiritual e dizer: opa, eu preciso cuidar, eu preciso zelar, eu preciso olhar com atenção sobre isso, para que o meu coração não seja levado, para que eu não adoeça, para que eu não sofra consequências de coisas que não vão ser boas para mim. Então eu quero convidar você, em nome de Jesus, a ficar de pé. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você.